Você já se sentiu tão sozinho que achou que nem mesmo Deus estava prestando atenção em você? Já passou por momentos tão difíceis que chegou a questionar se realmente existe alguém lá em cima cuidando de nós? Se você está passando por dificuldades financeiras que parecem não ter fim, se sua família está enfrentando problemas de saúde, se você perdeu o emprego e não sabe como vai pagar as contas do mês, então você precisa conhecer a história extraordinária que vou contar agora. É a história de um homem que nasceu na pobreza, perdeu a mãe aos 8 anos, viu o país ser devastado pela guerra, trabalhou em uma pedreira para não morrer de fome e mesmo assim se tornou uma das figuras mais poderosas e milagrosas da história moderna. O que aconteceu com ele vai te arrepiar, vai restaurar sua fé no impossível e vai te mostrar que Deus nunca abandona quem confia nele, mesmo nas situações mais desesperadoras. Se você sente que esta mensagem chegou exatamente no momento certo da sua vida, deixe o like agora, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, porque histórias assim que transformam destinos e renovam a esperança chegam aqui toda semana. Compartilhe com quem está precisando de um milagre urgente. Karol Joseph Wojtyła nasceu em 18 de maio de 1920, numa pequena cidade da Polônia chamada Wadowice, em uma família que enfrentava sérias dificuldades financeiras. Seu pai era suboficial do exército, ganhava muito pouco, e sua mãe, Emília, trabalhava como costureira para complementar a renda familiar. A situação econômica era tão precária que muitas vezes faltava comida na mesa, e as crianças iam para a escola com fome. Quando Karol tinha apenas 8 anos de idade, sua mãe morreu de problemas no coração, deixando a família em uma situação ainda mais desesperadora. O menino ficou arrasado, se perguntando por que Deus havia levado sua mãe quando eles mais precisavam dela. 3 anos depois, quando Karol tinha 11 anos, seu irmão mais velho, Edmund, que era médico e a única esperança de melhoria financeira da família, morreu de escarlatina após contrair a doença enquanto atendia pacientes pobres. Em poucos anos, o menino havia perdido a mãe e o irmão, ficando sozinho com um pai devastado pela dor e sem condições financeiras de sustentar a família adequadamente. Qualquer criança normal teria se revoltado contra Deus, teria perdido a fé, teria se tornado amarga e ressentida com a vida. Mas Karol fez algo completamente diferente. Em vez de se revoltar, ele começou a rezar mais intensamente. Ele passava horas ajoelhado na igreja local, conversando com Jesus, pedindo força para suportar as dificuldades e, principalmente, pedindo que Deus mostrasse qual era o propósito por trás de tanto sofrimento. Seus amigos achavam estranho ver um menino tão jovem, tão dedicado à oração, mas Karol sentia que havia algo maior acontecendo em sua vida, algo que ele ainda não conseguia compreender. Quando completou 18 anos, Karol se mudou para Cracóvia com seu pai, para estudar na universidade. Eles alugaram um pequeno porão úmido e frio. Mal tinham dinheiro para comer, mas ele estava determinado a estudar e melhorar de vida. Estudava literatura e filosofia durante o dia e trabalhava à noite para ajudar nas despesas. Sonhava em se tornar ator ou escritor. Tinha talento para as artes e acreditava que essa poderia ser sua forma de sair da pobreza. Mas em 1939, quando ele estava com 19 anos, a Alemanha nazista invadiu a Polônia e sua vida mudou completamente. A universidade foi fechada, os estudantes foram proibidos de continuar os estudos e Karol foi obrigado a trabalhar em uma pedreira para não ser deportado para um campo de concentração. Durante 4 anos, ele trabalhou quebrando pedras sob o sol escaldante e o frio intenso, ganhando uma miséria, vendo amigos serem mortos pelos nazistas, vivendo com medo constante de ser descoberto e executado. Foi durante esse período terrível, trabalhando na pedreira, que Karol experimentou algo sobrenatural. Ele conta que enquanto quebrava pedras sob o sol escaldante, começou a sentir uma presença divina muito forte ao seu redor. Era como se Jesus estivesse ali, trabalhando ao lado dele, sofrendo junto com ele. Essa experiência mística o transformou completamente. Ele entendeu que Deus não havia abandonado o povo polonês, mas estava sofrendo junto com eles, compartilhando de suas dores. Durante a guerra, Karol também perdeu seu pai, ficando completamente órfão aos 20 anos. Agora ele não tinha absolutamente ninguém no mundo. Sem família, sem dinheiro, sem perspectiva de futuro, trabalhando como escravo para os nazistas. Qualquer pessoa normal teria enlouquecido,
Teria perdido completamente a esperança. Mas foi exatamente nesse momento de maior desespero que Carol sentiu o chamado de Deus para se tornar padre. Ele começou a estudar teologia em segredo, escondido dos nazistas. Se fosse descoberto, seria executado imediatamente. Mas ele sentia que Deus estava preparando algo muito especial para sua vida, algo que justificaria todo o sofrimento que havia enfrentado. Rezava intensamente pedindo orientação divina, jejuava regularmente e se dedicava ao estudo das Escrituras com uma paixão que impressionava até seus professores clandestinos. Após a guerra, Carol foi ordenado padre em 1946, aos 26 anos. Mas os problemas não terminaram. A Polônia foi dominada pelo regime comunista que perseguia violentamente a Igreja Católica. Padres eram presos, torturados, mortos. Igrejas eram fechadas, seminários eram destruídos e era proibido ensinar religião às crianças. Carol viveu sob constante vigilância da polícia secreta. Nunca sabia se seria preso no dia seguinte. Mesmo assim, ele continuou seu trabalho pastoral com uma dedicação que beirava o sobrenatural. Celebrava missas secretas em casas, batizava crianças escondido, consolava famílias perseguidas e organizava grupos de oração clandestinos. Sua coragem era tão grande que outros padres vinham pedir conselhos sobre como enfrentar a perseguição comunista. Ele sempre dizia a mesma coisa: confiem em Deus completamente, porque Ele tem um plano maior do que podemos imaginar. Durante esses anos difíceis, as pessoas começaram a notar algo muito especial em Padre Carol. Ele parecia ter uma conexão direta com Deus. Suas orações eram tão poderosas que milagres começaram a acontecer. Pessoas desenganadas pelos médicos se curavam após ele rezar por elas. Famílias em situação financeira desesperadora recebiam ajuda inesperada depois que ele orava por sua prosperidade. Casamentos destruídos se reconciliavam após suas orações de intercessão. Um dos milagres mais impressionantes aconteceu em 1962, quando Carol já era bispo auxiliar de Cracóvia. Uma mulher chamada Ana Teresa Savic estava com câncer terminal na garganta. Os médicos disseram que ela tinha no máximo algumas semanas de vida. Ela escreveu uma carta para o bispo Carol pedindo suas orações. Ele não apenas rezou por ela, mas foi pessoalmente visitá-la no hospital. Colocou as mãos sobre sua cabeça, orou intensamente por alguns minutos e disse: Deus ainda não terminou seus planos para você. No dia seguinte, quando os médicos fizeram novos exames, o câncer havia desaparecido completamente. Não havia mais nenhum rastro da doença. Os médicos não conseguiam explicar o que havia acontecido. Outro milagre extraordinário ocorreu em 1969. Um homem chamado Floribert Mora Dias estava com um aneurisma cerebral inoperável. Os médicos disseram que ele poderia morrer a qualquer momento. Sua esposa escreveu uma carta desesperada para o agora cardeal Carol, pedindo suas orações. Ele respondeu pessoalmente, dizendo que estava orando intensamente pela cura do marido dela, e pediu que ela não perdesse a fé. 2 semanas depois, o homem foi fazer novos exames, e o aneurisma havia desaparecido completamente. O tecido cerebral estava totalmente normal, como se nunca tivesse havido problema algum. Em 1978, quando Carol tinha 58 anos, aconteceu algo que chocou o mundo inteiro. Ele foi eleito Papa, tornando-se João Paulo II, o primeiro Papa polonês da história e o mais jovem Papa dos últimos 130 anos. Sua eleição foi considerada impossível pelos especialistas, pois a Igreja sempre escolhia papas italianos, e jamais alguém de um país comunista havia sido eleito. Mas Deus tinha planos muito maiores para aquele homem que havia perdido tudo e confiado completamente na providência divina. Como Papa João Paulo II, ele se tornou uma das figuras mais poderosas e influentes da história moderna. Visitou 129 países, pregou para bilhões de pessoas e realizou milagres em uma escala nunca vista antes. Pessoas cegas recuperavam a visão durante suas missas. Paralíticos voltavam a andar após sua bênção. Doenças incuráveis desapareciam depois de suas orações de intercessão. Suas aparições públicas se tornaram verdadeiros espetáculos de poder sobrenatural. Um dos milagres mais documentados aconteceu em 1981, quando ele foi baleado na Praça São Pedro por um terrorista turco.
As balas perfuraram órgãos vitais. Ele perdeu muito sangue e os médicos disseram que ele provavelmente morreria. Mas durante a cirurgia de emergência, algo extraordinário aconteceu. Os cirurgiões relataram que parecia haver mãos invisíveis guiando seus instrumentos. O Papa se recuperou de forma miraculosa, muito mais rápido do que qualquer pessoa normal se recuperaria de ferimentos tão graves. Posteriormente, João Paulo II disse que foi Nossa Senhora de Fátima quem o protegeu da morte naquele dia. Ele atribuiu sua cura milagrosa à intercessão da Virgem Maria e passou a ter uma devoção ainda mais intensa à Mãe de Jesus. A partir desse momento, os milagres através de suas orações se multiplicaram exponencialmente. Durante seus 26 anos como Papa, João Paulo II canonizou 482 santos e beatificou 1.338 pessoas, mais do que todos os papas anteriores juntos. Mas o que mais impressionava era que muitos desses santos foram canonizados após milagres que aconteceram através da intercessão do próprio João Paulo II. Era como se ele tivesse uma linha direta com o céu, capaz de obter graças extraordinárias de Deus para quem precisasse. Milhares de pessoas de todo o mundo escreviam cartas para ele contando suas dificuldades financeiras, problemas de saúde, crises familiares e pedindo suas orações. Ele respondia pessoalmente a muitas dessas cartas, sempre com a mesma mensagem: confiem em Deus completamente, porque Ele tem um plano perfeito para suas vidas, mesmo quando não conseguimos entender. E milagres aconteciam. Pessoas desempregadas encontravam trabalho logo após receberem suas cartas. Famílias em crise financeira recebiam ajuda inesperada. Doentes desenganados se curavam miraculosamente. Um dos casos mais impressionantes foi o de uma família brasileira que estava prestes a perder sua casa porque não conseguia pagar o financiamento. Eles escreveram uma carta desesperada para João Paulo II, contando sua situação. Ele respondeu dizendo que estava orando por eles e que não perdessem a fé. Uma semana depois, o chefe de família recebeu uma proposta de emprego muito melhor do que qualquer coisa que ele poderia imaginar. Em poucos meses, não só conseguiram salvar a casa, como melhoraram completamente sua situação financeira. João Paulo II sempre dizia que os milagres não aconteciam por causa dele, mas através da fé das pessoas que confiavam totalmente em Deus. Ele explicava que quando alguém enfrenta situações impossíveis, mas continua acreditando, orando e confiando na providência divina, essa fé move o coração de Deus de uma forma extraordinária. Era exatamente o que havia acontecido em sua própria vida. Ele havia perdido tudo, enfrentado situações impossíveis, mas nunca havia perdido a fé. Mesmo quando foi diagnosticado com Parkinson em 1991, João Paulo II continuou realizando milagres e ajudando pessoas ao redor do mundo. Sua doença progressiva não diminuiu seu poder espiritual, pelo contrário, parecia ter aumentado. Pessoas que vinham visitá-lo no Vaticano relatavam que, mesmo doente e frágil, sua presença irradiava uma paz e um poder sobrenaturais que transformavam vidas instantaneamente. João Paulo II morreu em 2 de abril de 2005, aos 84 anos, após 26 anos como Papa. Mas os milagres não pararam com sua morte. Pelo contrário, se multiplicaram. Pessoas de todo o mundo começaram a pedir sua intercessão, e curas extraordinárias começaram a acontecer. Em 2011, ele foi beatificado após a cura milagrosa de uma freira francesa que tinha Parkinson. Em 2014, foi canonizado após a cura milagrosa de uma mulher costarriquenha que tinha um aneurisma cerebral inoperável. Hoje, São João Paulo II é invocado por milhões de pessoas que enfrentam situações impossíveis, famílias em dificuldades financeiras, pessoas com doenças incuráveis, jovens sem perspectiva de futuro. Todos encontram na sua intercessão um poder extraordinário para transformar realidades. Sua vida inteira foi uma prova de que não existe situação tão desesperadora que Deus não possa transformar. A história de São João Paulo II nos ensina que o sofrimento não é um castigo de Deus, mas uma preparação para algo muito maior. Cada dificuldade que ele enfrentou, cada perda que suportou, cada momento de desespero que viveu, tudo serviu para moldá-lo e prepará-lo para a missão extraordinária
que Deus havia planejado para a sua vida. Se ele não tivesse passado por tanta dor, nunca teria desenvolvido a compaixão e a fé necessárias para ajudar tantas pessoas ao redor do mundo. Se você está passando por dificuldades que parecem impossíveis de serem resolvidas, se sua situação financeira está desesperadora, se sua família está enfrentando crises que abalam sua fé, lembre-se da história de São João Paulo II. Lembre-se de que ele também passou por tudo isso e muito mais, mas nunca perdeu a confiança em Deus. E veja o que Deus fez com sua vida. Transformou um órfão pobre e perseguido no líder espiritual mais poderoso do século XX. Os milagres que São João Paulo II realizou durante sua vida continuam acontecendo hoje através da sua intercessão. Ele continua orando por nós no céu, continua pedindo a Deus pelas nossas necessidades, continua sendo um canal de graças extraordinárias para quem confia em seu poder de intercessão. Sua vida nos prova que Deus nunca abandona quem confia nele, mesmo quando tudo parece perdido. Se esta história tocou no seu coração, se você reconhece que precisa da intercessão poderosa de São João Paulo II em sua vida, deixe seu like agora e se inscreva no canal. Mas quero que você faça algo muito importante. Deixe um comentário contando como está a sua situação financeira e de sua família neste momento. Conte suas lutas, seus medos, seus sonhos que parecem impossíveis de serem realizados. Não tenha vergonha de compartilhar sua realidade, porque todos nós estamos caminhando juntos rumo à superação. Quando você abre seu coração e conta sua situação, você permite que outros irmãos orem por você e se unam na fé para que milagres aconteçam em sua vida. Estamos todos unidos nesta jornada de transformação, buscando juntos a prosperidade e a paz que Deus preparou para nossas famílias. Vamos juntos clamar pela intercessão poderosa de São João Paulo II, o Papa dos Milagres.